Êxodo capítulo número 5, versículo número 22, 23 e alguns que se seguem. Êxodo capítulo número 25, desculpa, capítulo 5. Achamos então, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo número 5, versículo número 22. Nós temos até a projeção aqui, porque os irmãos da Data Show são fantásticos. Quero te convidar a lermos apenas numa versão. Só um pouquinho as luzes. Vamos ler essa versão então, que é única e de fácil compreensão. Diz assim o texto sagrado: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? E por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Tem o capítulo 6? Também não planejamos, né? Capítulo 6. 6 o quê? 5? O capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Isso. Desculpa, viu, mãe? Nós não combinamos? Êxodo, capítulo de número 6. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixarei ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Tem mais um versículo? Falou mais Deus a Moisés, ele disse: Eu sou o Senhor. 3. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. 4. Também estabeleci a minha aliança com eles. Para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitarão como peregrinos. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos e já temos entronizado o teu nome através das canções que foram entoadas aqui, e essas canções trouxeram calma à nossa alma, trouxeram paz ao nosso coração. As canções que foram entoadas aqui, Senhor, temperou a nossa alma. Nós estamos aqui prontos para ouvir a tua voz, prontos para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração. Por isso nós queremos arrastar do nosso coração, Senhor, todo impedimento, todo empecilho, toda resistência. Dizer, Senhor, que nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir, e disso depende, Senhor, a nossa vida, disso depende a nossa sobrevivência. Então, Senhor, não deixa, Senhor, o teu Espírito encontrar resistência no nosso coração. Tomara que o teu Espírito, Senhor, encontre lugares para que a boa semente, Senhor, caia em terra e ela possa produzir. Fala-nos, Senhor, segundo a tua graça. Nós precisamos disso. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para compreendermos esse texto. Faz isso no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Meus irmãos, você já ouviu a expressão, certamente já ouviu a expressão: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Você já ouviu essa expressão? Certamente você já ouviu essa expressão. Talvez essa tenha sido uma expressão
atua, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais a situação se afunila, mais a situação estreita. E essa é uma expressão que não é nova. Nós lemos um texto que essa expressão ela está sendo precedida por Moisés já há mais de 2.500 anos atrás. Então não sei se você já ouviu, certamente já pronunciou esse tipo de comentário. Parece que quanto mais eu oro, mais... Por que será que as coisas acontecem assim? Então nós temos um relato bíblico, uma fala do próprio Moisés, que antecede a nossa, que está fazendo uma reclamação para Deus. Porque nós lemos alguns versículos do capítulo 5 de Êxodo e alguns versículos do capítulo 6, mas o contexto é bem conhecido nosso. O povo de Israel está cativo no Egito há 430 anos. 430 anos esperando por um livramento de Deus, esperando por um libertador. 430 anos esperando por um toque, um movimento de Deus. E eles estão esperando que alguma coisa aconteça durante esse tempo. E aí, ao longo da história, Deus vai se levantar através de Moisés. E esses versículos começam a nos chamar a atenção, porque à medida em que Moisés é levantado como libertador, à medida que Moisés começa a interceder pelo povo, a partir daí o texto vai dizer que Faraó se endurece, fica mais duro, fica mais difícil as condições do povo do Egito. Então deixa eu dizer aqui, o povo está 430 anos cativo no exército, no Egito, mas eles estão acostumados com aquela vida no Egito, né? E Moisés então começa a interceder em nome de Deus. E quando Moisés começa a interceder em nome de Deus, as coisas se tornam mais difíceis. O contexto vai dizer que Faraó ouve a notícia pela boca de Moisés que Deus quer libertar esse povo, e Moisés e Arão vêm com a fala que é mais ou menos a seguinte: deixa os filhos de Deus irem, deixa os hebreus irem para o deserto para nós celebrarmos uma festa ao nosso Deus. Liberta o povo, porque o povo precisa celebrar uma festa ao seu Deus, ao Deus de Israel, no deserto. E Faraó diz assim: poxa, se vocês querem celebrar uma festa, é porque vocês estão ociosos, vocês estão trabalhando um pouco. Então eu vou impor mais. Então o Faraó impôs mais castigos. Olha, vocês estão recebendo a palha para trabalhar, vocês não vão mais receber a palha. Vocês vão ter que ir em busca da palha. Vocês estão fazendo uma quantidade de tijolos para o Egito. Essa quantidade agora vai ser redobrada. Então, desde que Moisés começou a interceder pelo povo, a situação do povo de sofrimento também aumentou. Eles passaram a ser mais castigados. Faraó endurece com a seguinte palavra: vocês estão ociosos demais. E aí começa a endurecer, começa a enrijecer, e a situação do povo começa a ficar mais difícil. E é por isso que nós lemos hoje os versículos 22 e 23, porque Moisés
vai se apresentar diante de Deus com essa expressão, com essa fala que muitas vezes nós ouvimos quando nós mesmos não pronunciamos. Diz Deus, afinal de contas não foi o Senhor quem disse que levantaria um libertador? Afinal de contas não foi o Senhor quem disse que levantaria e que eu seria este homem? Desde que o Senhor me levantou para falar a Faraó, o meu povo tem sofrido mais e parece que o Senhor está alheio. Mas ele estava querendo dizer o seguinte: eu não estou entendendo os teus planos, porque eles estavam sofrendo, mas eles não estavam sofrendo a esse ponto. Aí o Senhor me chama e diz que vai me comissionar para uma grande obra, e me coloca dentro de uma estratégia. Eu visto esta camisa, um chamado espetacular do Senhor, e todas as vezes que eu me coloco a favor desse povo, as coisas... Será que a fala de Moisés é alguma coisa que parece com as tuas falas? Será que essa queixa de Moisés é alguma coisa que se parece com a minha? Deus, eu comecei a campanha Monte dos Milagres, comecei um projeto de 40 dias de oração, um projeto de orar às madrugadas, e eu percebo que quanto mais eu oro, mais as coisas se afunilam. E essa palavra é para gente que para gente que acertou na oração. Essa palavra é para gente que acertou na oração. Irmão Júlio, como é que eu sei que eu acertei na oração? É quando você começou a orar por um assunto, quando você orou pelo alvo e as coisas começaram a se complicar. Eu quero te dar uma notícia que você acertou na oração. Será que a fala de Moisés em alguma coisa se parece com a nossa? Quando a gente começa a se aplicar de alguma forma, é como se uma mãe passasse a orar por um filho que está, de certa forma, dando trabalho, com amizades, drogas, coisas do gênero, e essa mãe se prontifica a orar por esse filho, e essa mãe começa a perceber que quanto mais ela ora, parece que mais o filho se afunda, e ela fica sem entender. É a esposa que começa a orar pelas questões conjugais, começa a se aplicar e diz: Senhor, eu estou colocando essas questões nas tuas mãos, e ela começa a perceber que as coisas estão se estreitando, se afunilando, e parece que Deus está alheio, parece que Deus está de braços cruzados, apenas observando as nossas orações, que não está tomando nenhuma decisão. Mas o fato é, meus amados irmãos, que Deus tem as suas estratégias. E graças a Deus, Deus tem o seu modo de trabalhar. Então a Bíblia vai dizer que Deus vai responder a Moisés, porque Deus sempre responde. Não sei como é que você chegou aqui hoje, se você veio em busca de uma resposta de Deus. Não sei como é que está o teu coração. Eu não sei se você é uma dessas pessoas que se aplicou a orar por alguém, por uma causa ou por alguma coisa, e percebeu que quanto mais você ora, mais as coisas se afunilam. É a saúde que você vai para um check-up, era para ser só um check-up clínico, e você recebe um diagnóstico desfavorável. Era para ser só um check-up. Era para ser só uma dívida, uma pequena dívida que se avolumou. Era para ser uma questão conjugal que, conversando na sua mente, conversando a dois, se resolveria, mas ela se avolumou. São questões que eu vou colocar isso diante de Deus aqui, e quando você foi perceber, as coisas se avolumaram e você perdeu o controle, e você diz assim: meu Deus. E vem aquela frase: quanto mais eu oro, mas parece que quanto mais eu oro. E existem pessoas que abandonaram, por exemplo, o trabalho de oração por esse motivo. Pasmem os senhores, mas eu conheço pessoas que abandonaram com essa prerrogativa. Algumas pessoas disseram assim:
É porque enquanto eu não orava, parece que as coisas estavam caminhando tranquilo, mas quando eu comecei a me aplicar a respeito disso, as coisas... Então eu parei um pouco de orar. Eu até consagrava, jejuava e eu aplicava a minha vida, mas aí eu percebi que quanto mais eu aplicava a minha vida, mais os ataques se intensificavam contra a minha vida. Então sabe o que eu fiz? Eu recuei, eu dei um passo para trás. Então nós temos pessoas que diante dessa visão de que as coisas foram se afunilando, deram um passo para trás. Conheço pessoas que dizem, não, é luta demais, é problema demais. Dá um passo para trás, cessou. É claro, parou de mexer no vespeiro. Entende? Parou de mexer no vespeiro. Então Moisés vai chegar diante de Deus e diz assim, eu não estou entendendo, Senhor, porque o Senhor me chamou para uma grande obra. E desde que eu estou envolvido nessa obra, o povo está sofrendo. Eu não sei, Moisés estava querendo dizer para o Senhor, para Deus, eu não sei se o Senhor está sentindo, mas eu estou sentindo. Eles estão sofrendo cada vez mais. E o que é que o Senhor vai fazer? Querendo dar um puxão de orelha em Deus. Desde que o Senhor me chamou, as coisas estão se afunilando, está cada vez mais difícil. Eu pensei que quando eu começasse a orar, o céu ia se abrir, ia descer uma bola de fogo. Eu pensei que no término da campanha, eu achei que as coisas, todas as portas se abririam. Eu achei que depois da oração, eu achei que depois do batismo nas águas, eu ia sair anestésico e eu não ia sentir mais nada. Mas não, as coisas se afunilaram. E Moisés está dizendo para Deus, o Senhor pode me explicar o que está acontecendo? A fala de Moisés em alguma circunstância se parece com a sua, porque se parece com a minha. E aí, como Deus sempre responde os seus filhos, como Deus nunca deixa os seus filhos em dúvidas, Deus então vai responder a Moisés. Deus vai dizer para Moisés, Moisés, eu sou o Senhor. Deus não precisava dizer mais nada, só isso já bastava. Deus disse para Moisés, Moisés, eu sou o Senhor. Ele estava dizendo, Moisés, basta que eu te convidei, que eu te comissionei, porque eu sou o Senhor. Mas ele não para aí, no capítulo 6 ele vai dizendo, Moisés, eu não sei se você se lembra, Moisés, mas eu apareci para Abraão, eu apareci para Isaac, eu apareci para Jacó, fiz promessas para ele. Eu não sei se você se lembra, Moisés, mas essa sua queixa aí parece que está te faltando um pouquinho. Parece que está te dando uma espécie de amnésia espiritual, Moisés. Porque se você recobrar os sentidos, você vai ver que eu já havia falado com Abraão, já havia falado com Isaac e Jacó, já havia falado com os teus antepassados. Eles me conhecem e dão testemunho de mim. Então, Moisés, eu estou para te dizer uma coisa, Moisés. Capítulo 6, versículo 5, 6. Ele disse, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, eu fiz uma aliança. Você sabe o que é uma aliança? Uma aliança bíblica. Aliança bíblica é um acordo, é um pacto, é um contrato entre Deus e o homem. Deixa eu repetir. Aliança bíblica é um acordo, é um pacto entre Deus e o homem. Veja o que eu estou dizendo, entre Deus e o homem. Não é entre o homem e Deus. Porque nós sabemos muito bem como são os nossos pactos, as nossas alianças. Vez por outra a gente ouve no noticiário, Israel quebrou o pacto da aliança. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Estados Unidos quebra o pacto da aliança. Nós somos assim, especialistas em quebrar pactos. Mas o pacto bíblico, o pacto que Deus fez no capítulo 6, ele está dizendo para Moisés, Moisés, fui eu quem fiz a aliança. A aliança é um contrato entre Deus e o homem. Porque a Bíblia vai dizer no livro de 2 Timóteo que o homem pode falhar no seu pacto, na sua aliança. Quantos pactos, quantas alianças, quantos votos você já fez para Deus? Quantos votos eu já fiz para Deus?
Quantas promessas nós já fizemos para Deus, e a gente chega no segundo semestre e diz assim, Deus não deu. A gente chega no segundo semestre e diz assim, Senhor, vamos esperar a motivação do início do ano. Mas a Bíblia vai dizer no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, que se nós formos infiéis no nosso pacto, se nós formos infiéis na nossa aliança, como a aliança de Deus é de Deus para com o homem, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Deixa eu dizer mais uma vez, é comum que as nossas alianças sejam alianças que sejam falhas, quebradas, sejam alianças que não vão para frente, é muito comum. Mas Deus estava dizendo para Moisés, a aliança foi feita entre mim, eu fiz um juramento. Lembra do juramento? Juramento quando criança, juramento era uma coisa muito séria. Hoje, mas juramento quando criança era uma coisa muito séria. Você jura por quê? Eu juro pela minha mãe. Você se lembra disso? É a coisa mais sagrada. Você jura pelo quê? Eu juro pela minha mãe. Depois quando casava, você jura por quê? Eu juro pela alma do meu filho. Já viu essa lei? Então a gente está querendo evocar alguma coisa que é muito sagrado, né? A gente vai jurar por quê? Para aquilo que é sagrado. Eu juro pela minha mãe. Moisés estava falando com o Senhor disse para Moisés, eu fiz uma aliança, Moisés. A aliança começa comigo, Moisés. Eu fiz um juramento. Parece que eu vejo Deus falando, eu fiz um juramento, Moisés, eu procurei alguém maior do que eu, Moisés. Eu procurei, eu olhei para as estrelas, olhei para os astros, eu olhei para os céus, e eu não achei, Moisés, ninguém maior do que eu. Então eu fiz um juramento, e eu jurei por mim mesmo, Moisés. Aleluia! Eu jurei por mim mesmo. A aliança parte de mim, Moisés. Então, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, eu fiz a aliança. Deus está querendo dizer que não depende. Não é porque você fez a campanha, não é porque você fez o propósito, não é porque você fez a consagração. E essa é uma prática cristã. A gente não precisa de ordenança. Não é por causa das suas capacidades que Deus vai honrar os seus compromissos e honrar o chamado dele. É porque Ele prometeu por Ele mesmo. É porque Ele fez a aliança e a aliança partiu dele. Será que Deus vai de fato salvar aquele meu parente? Vai. Porque Ele jurou por Ele mesmo. Será que Deus de fato vai abrir aquela porta? Vai, mas não é por causa dos seus esforços. É porque Ele jurou por Ele mesmo. Nós somos oriundos desse povo aqui. Nós somos oriundos desse povo aqui. Irmão Júlio, de que povo você está falando? Nós somos oriundos de um povo que chega na beira do mar e com um pedaço de madeira abre as águas. Nós somos oriundos, nós somos descendentes, nós somos da família, nós somos enxertados dentro da família desse povo aí. Você não merecia, eu não merecia, mas nós somos enxertados. Então nós somos oriundos desse povo que chega na beira do mar com um cajado e o mar se abre. Hoje eu não estou entendendo. Nós somos oriundos de um povo que pega uma queixada do jumento. É da sua família. Um camarada que pega a queixada do jumento e mata 1000 homens. 1000 homens. Deus está dizendo, eu fiz uma aliança, eu prometi que daria, eu prometi que abençoaria. O homem pega uma queixada de jumento, um pedaço de osso e mata 1000 homens. Você é oriundo dessa família. Ah, irmão Júlio, não entendi. Você é oriundo da família de um rapaz que pega um estilingue. Ah, irmão Júlio, o fundo eu não entendo, mas o estilingue você entende. O estilingue pega e derruba um gigante. Você é oriundo da família deste homem. Você não entendeu? Deus disse sim, eu prometo, eu estou jurando por mim mesmo. A aliança parte de mim. Eu vou abençoar. Você é oriundo deste povo. Deus disse, eu fiz uma aliança e a aliança parte de mim. Você é oriundo de um povo que entra numa concessionária e diz assim para o esposo, vamos entrar só para ver o preço do carro. Ele sai dirigindo. Você é oriundo de um povo que entra para ver lá o apartamento. Vamos só ver o preço, amor. Vamos só ver o preço. Daqui a pouco manda trazer as mudanças. Porque Deus disse assim, Moisés, eu fiz aliança. E a aliança parte de mim. Parte dele. Os nossos esforços são os nossos esforços, mas tudo parte dele. Então eu não sei, talvez você entrou aqui com as mesmas interrogações que Moisés, assim, Senhor, quanto mais eu oro, ou parece que as coisas não estão caminhando, parece que as coisas não estão andando.
Senhor então vai falar para Moisés que ele deve se manter firme. E o Senhor então vai dizer para você que você deve se manter firme. E o que mais? E se manter firme. E o que mais? E se manter firme. Mas não tem uma receita aí? Não tem uma receita? Será que não tem uma receita a gente fazer uma fórmula mágica e alguns passos para a gente acelerar o processo? Tem, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. O Senhor chama Isaac no capítulo de número 26. A Bíblia vai dizer que Isaac vai para uma terra chamada o Vale de Gerar. Isaac, debaixo da promessa, chega no Vale de Gerar e diz assim: o que é que eu vou fazer? Deus olhou para Isaac e disse assim: eu vou abençoar esse menino. Você está entendendo o que é a bênção de Deus, irmão? Se você não entendeu, pelo amor de Deus, sai daqui entendendo o que é a bênção de Deus. Deus disse: eu vou abençoar esse menino. Ele chega no Vale de Gerar, olha assim aquele vale, diz assim: o que eu vou fazer? O Senhor falou no coração dele: cava poços. E ele começou a cavar. Ele começou a cavar. E ele começou a cavar. E a Bíblia diz que ele começou a cavar. E ele começou a cavar. Isso é coisa de doido. Isso não é coisa pra gente natural. Isso é coisa pra gente que crê no manual chamado Bíblia Sagrada. Deus disse: cava. E ele vai cavando, vai cavando. Ele estava falando da persistência. Falou: eu vou te abençoar, mas eu quero ver onde é que você vai se posicionar. Eu vou te abençoar, Isaac. Está prometido, porque o que Deus promete, irmãos, está prometido. Eu só quero, Isaac, que você cave. E ele começa a cavar, ele começa a cavar. E os inimigos, vez por outra, vêm e entulham os poços. Conhece aquela canção? Querem entulhar meus poços? É daí que saiu. Querem entulhar meus poços. O inimigo vem, coloca a terra, entulha os poços. Isaac diz assim: eu vou parar por aqui porque Deus me mandou cavar poços. E desde que Deus me mandou cavar poços, os inimigos intensificaram. Ele está dizendo igual Moisés: eu vou parar por aqui porque desde que eu comecei a cavar poços, as coisas estão mais difíceis. Não, ele começou a cavar poços. Ele começou a cavar poços. Ele começou a cavar poços. A Bíblia diz que ele se tornou um rapaz riquíssimo. Fazendo o quê? Cavando poços, persistindo. Vai persistindo, cava poços. Não achei aqui, cava ali. Não achei ali, cava ali. Não achei, cava adiante, cavando poços. Irmão, você está entendendo como Deus é simples na sua fala? Vai cavando poços. E depois que eu achar água, eu chamo os meus inimigos e digo para os meus inimigos: só eu vou me saciar. Deus disse: não. Achou água? Dá de beber. Aleluia. Ó, irmão. Senhor, depois que eu comprar aquele carro, eu vou passar na frente da casa dele. Não, dá carona para ele. Você não está entendendo? Bom, depois que Deus me der aquela empresa, eu vou contratar. Não, contrata os mais simples, os mais pobres, contrata. Senhor, depois que o Senhor fizer na minha vida, não, o plano não é esse. Cava poços. E quando você achar, dá de beber. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Dá de beber. Insista. Aí Deus está falando para Isaac: insista, seja perseverante. Deus me colocou numa igreja, diante de um pastor que persevera, diante de homens que diante das dificuldades dizem assim: não, vamos continuar. Mas o negócio está caindo aí, está pior, parece, mas vamos continuar. Deus me colocou no meio de pessoas que quando as coisas estão ruins, dizem: vamos intensificar as orações. Vamos intensificar as orações. Mas parece que está morrendo. Vamos intensificar as orações. Você não entendeu por quê? Porque eles já leram na Bíblia, talvez antes de mim. Eles já leram na Bíblia que quando a gente intensifica as coisas de Deus, quando a gente ora nas coisas de Deus, a Bíblia diz: vai orando. Porque um dia as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não levanta a tua mão para adorar um pouquinho, irmão. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. A questão está em quem vai desistir primeiro. Se é você ou as portas do inferno, quem vai resistir mais? Quem é que vai ser mais resistente? Mas ficou difícil, não dá para mim não. Não dá para mim não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, do Deus sagrado. Persevera. Aleluia. Insista um pouco mais. O Senhor disse para Moisés: eu sou o Senhor. Aleluia. Foi eu que fiz a aliança.
A aliança é de cima para baixo. Nós somos oriundos desse povo, irmãos. Não importa a sua situação econômica, o seu grau universitário hoje, não importa, não importa. Nós somos oriundos de um povo que foi abençoado por Deus. Na verdade nós não tínhamos direito, mas a Bíblia diz: e todos quanto creram. Ele veio para os seus. Ele veio para um povo escolhido, um povo seleto. Ele veio, mas os céus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Ele fez fazer parte da família. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que significa isso? Significa que agora nós somos filhos de Deus. Mas e antes? A Epístola de São João vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. Essa é a Epístola de São João. Ele diz: amados, agora somos. Agora. Ah, mas eu sou filho de Deus. Opa, peraí. O apóstolo São João vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus. E não se manifestou em nós o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós seremos. Agora, quando você crê na cruz, você passa a ser filho de Deus, mesmos direitos. Por isso eu comecei essa mensagem, e ao longo da mensagem eu comecei dizendo que você é oriundo de um povo que foi abençoado. A bênção repousa sobre a tua casa. A bênção repousa sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas eu não sei o que eu faço. A bênção repousa sobre a tua casa. Então persevera, faça como Isaac, vai cavando poços diante do vale. É isso mesmo, diante do vale. Diante do vale. O que você está vendo aí? Irmão João, não estou vendo nada, Senhor. Cava poços. Isso é espiritual, irmãos. O que você está vendo aí? Não estou vendo nada. Então cava poços. Persevera. Aí o Senhor abençoa um homem chamado Caleb com 40 anos de idade. Assim: Caleb, eu vou te dar uma herança. 40 anos de idade. Caleb, fica na posição, Caleb, porque eu vou te dar uma herança. Vou te abençoar. 40 anos de idade. Quantos anos, irmãos? 40 anos de idade. Passaram-se 45 anos, irmãos. 45 anos depois, alguém chega em Caleb e diz assim: Caleb, como é que você está? O homem tem 40 anos de idade. Passaram-se 45 anos de idade, alguém chega e diz assim: Caleb, como é que você está? Tendo passado todo esse tempo, porque a herança não chegou ainda. E Caleb se levanta a sua mão e diz assim: eu ainda estou forte como no primeiro dia. Eu ainda estou esperando como no primeiro dia. Eu ainda estou esperando no primeiro dia. Você entendeu, meu amado irmão? Passaram-se 40 anos, um homem de 80 anos levantou a mão e disse: eu ainda estou esperando a promessa. Eu ainda estou esperando a promessa. Tem gente que já desistiu, mas tem gente que está esperando a promessa. Não importa se passou 5, 10, 15, 20 anos. Aguarde a promessa. Sabe por quê? Porque a promessa ainda está de pé. Você pode acreditar nisso? Levanta a tua mão para orar um pouquinho e diz: Senhor, eu creio que a promessa ainda está de pé. Glória! A promessa está de pé. São os planos de Deus. São os planos de Deus. A promessa está de pé. Glória a Jesus. O Senhor tem um cuidado. Sabe aquele cuidado que a gente tem? Deveria ser de todos, né? Aquele cuidado sistemático de ver as coisas certinhas, de pagar tudo bonitinho. A gente sabe esse cuidado? A Bíblia diz que Deus tem um cuidado, um zelo com a sua palavra. Deus tem um zelo. Deus tem um zelo com a sua palavra. Eu não vou usar preocupação, porque Deus não tem preocupação. Mas eu gostaria de usar essa expressão. Deus tem um quê? Não volte para Ele vazia sem antes acontecer aquilo que lhe apraz. Aleluia. Deus tem uma... Deixa eu usar essa palavra preocupação. Deixa eu usar essa palavra. Deus tem uma preocupação. Quando Ele libera a palavra, Ele libera a palavra. Libera, irmão. Para comigo. Viaja comigo. Deus libera a palavra e diz: eu vou abençoar. Ele diz: eu vou abençoar. Eu vou abençoar. E o reino das trevas se levanta para impedir. Ele levanta todas as situações. Ele levanta brigas e contendas. E vai acontecendo uma série de coisas. E lá atrás Deus disse: eu liberei a palavra para abençoar. E aí o reino se levanta. Um reino obscuro se levanta para que os seus sonhos, para que os projetos
projetos para que a bênção de Deus não aconteça na sua vida, mas a palavra já foi liberada. A palavra já foi liberada. Isaías capítulo 55, eu velo pela minha palavra para cumprir, e ela não volta para mim, irmãos. Isso é a palavra de Deus, ela não volta. Não existe meio, não existe possibilidade de Deus dizer alguma coisa sobre a tua vida e ela não se concretizar, porque foi Ele quem disse. Ele disse, eu velo pela minha palavra. Jeremias capítulo número 1. Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Essa é conhecida. Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira, Senhor. Viste bem, Jeremias, porque eu tenho cuidado em cumprir tudo aquilo que sai da minha boca. Aleluia! Tudo aquilo que sai da minha boca. Eu velo para cumprir, Jeremias. Então Deus tem um zelo, Deus tem uma preocupação. Essa era a indagação de Moisés. Senhor, como é que faz? Deus estava querendo dizer para Moisés, Moisés, eu sou o Senhor da história. Aleluia. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele é o Senhor da história. Deus independe de aprovação de previdência. Aleluia. Deus independe. Aquele rapaz que usa uma faixa, Deus independe. São figurantes na mão de Deus. Você não está entendendo. Deus independe. Deus independe. Deus independe. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor da história. Ele cuida. Ele elabora, ele trabalha na história para que a sua vontade seja estabelecida. Irmão, mas eu ouvi falar que tem um demônio na Praça da Sé, tem um demônio na Cracolândia, tem um demônio. Ele trabalha para que a sua vontade, o seu desejo seja. E ele vai cercando a tua vida, ele vai cuidando da tua vida, ele vai dirigindo a tua vida. Irmão, mas o inimigo está para o lado de lá, mas ele vai dirigindo a tua vida. Mas aquela biópsia está para o lado de lá, mas ele vai dirigindo a tua vida. Não, mas é a falta de dinheiro, mas ele vai dirigindo, ele vai conduzindo a tua vida, só para você saber que Ele é Senhor da tua vida, só para você, levanta a mão mais um pouquinho para adorar, irmão, porque Ele é Senhor, porque Ele é Senhor da tua vida, porque Ele é Senhor, aleluia, porque Ele é Senhor, porque Ele é Senhor. Ele independe dos meios. Ele independe dos meios. É claro, você tem que fazer a sua força. Ele disse para Josué, esforça-te. Já te abençoei, Josué, esforça-te. Ele não disse, Josué, eu vou te dar mãozinha. Ele disse, Josué, esforça-te. A sua parte você tem que fazer. Eu não quero falar sobre isso. Estou aqui para dizer que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é Senhor da história. Ele conduz. Sabe quando a história se afunila? Eu sempre brinquei muito com os meus filhos. Eles cresceram e a gente continua brincando. Mas quando quando eles eram pequenos, eu colocava o sofá no meio da sala, e a gente ficava brincando de pega-pega. Eu tenho certeza que já fizeram isso também. Eu ficava brincando de monstrinho e corria atrás deles, eles corriam atrás do sofá. E eu mudava de direção, eles mudavam de direção. E eu mudava de direção de novo, então chegava uma hora que eu encurralava a ponta do sofá na parede. Adivinha o que acontecia? Quando eles iam passar, me encurralar, de hora que eles me viam, eles arregalavam os olhos, agora o papai pegou a gente. Não é assim que a gente fica? Quando a gente faz alguns planos na vida? Existem algumas situações da vida que a gente seria encurralado assim, e agora? Já aconteceu com você? Existem algumas situações na vida da gente que a gente para e diz assim, e agora? Você sabe que tem Bíblia, você sabe que tem Deus, você até crê em Deus, por isso que está aqui. Mas a gente diz assim, e agora? Assim como o pai encurrala o sofá só para dar um susto nos filhos e dizer assim, olha, não precisa ficar preocupado não, porque eu fechei, mas eu tenho o poder de abrir. Aí o pai vai lá, arrasta o sofá de novo e a brincadeira começa. Está nas mãos dele. E é aquela canção que a gente canta, se uma porta se fecha aqui, outra porta, você sabe até de cor. E ele estava dizendo para Moisés, eu sou o Senhor da história, Moisés. Que reclamação é essa, rapaz? Que reclamação é essa? Que indagação é essa, Moisés?
um outro personagem que chegou diante de Deus com muitas indagações. Talvez você conheça, chamado Jó. Jó ficou doente, caiu enfermo. Os estudiosos dizem que 7 metros se sentiu o cheiro da camisa de Jó, da carne de Jó. Tão podre, se coçava com tacos. E Jó levantou uma série de questões diante de Deus. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Onde é que o Senhor está? E alguns estudiosos chegaram a contar aproximadamente 70 questões que Jó levantou diante de Deus. 70 perguntas que Deus tinha que responder para Jó. E Jó, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Então Deus olhou para Jó e disse: então você quer conversar? Então vamos conversar. Aleluia. Então vamos conversar. Porque Deus faz isso. Você gosta de questionar Deus, né? Por quê? Ah, sim, por quê? Então Deus te chamou para conversa. Deus chamou Jó para conversa assim, então tá bom, então me fala, Jó. Onde é que você estava? Vamos falar sobre o eixo da terra, Jó. Quando eu coloquei o eixo da terra, onde você estava? Aleluia. Glória a Deus. Jó, quando eu fiz as cabras montesas, onde você estava? Jó, quando eu estava fazendo os fundamentos da terra, onde é que você estava, Jó? Aleluia. Quando eu colocava as colunas, quando eu colocava os alicerces, onde é que você estava, Jó? Pensei que tudo pode. Aleluia. Porque eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou orar. E a Bíblia diz então que já naquela dificuldade já foi orar. Foi orar. Porque quando a coisa está difícil, não tem outro caminho, moça. Tem que ir pelo caminho da oração. A Bíblia diz que nós já foi orar. E já está orando: Senhor, olha a minha vida, olha, Senhor, a minha doença, olha a minha chaga, Senhor pode. Senhor. Mas a Bíblia diz que Jó, no momento da oração, ele mudou o foco da oração. Está orando bastante por você, né? Deus, a Bíblia diz que ele mudou o foco da oração. E ele começou a orar pelos seus amigos. Ele começou a orar, a Bíblia diz que ele começou a orar pelos seus amigos. E quando ele começou a orar pelos seus amigos, ele acertou o alvo da oração, o foco. Deus olhou e disse: é isso. Estava esperando, eu estava esperando. Você está orando por alguém? E está difícil? Deus olhou para você e disse: é isso que eu estava esperando. Que você orasse por alguém, que você esquecesse do seu bolso, que você esquecesse do seu estômago e orasse por alguém. A Bíblia diz que Deus olhou, e quando Jó começou a orar pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro. Deus mudou a situação de um homem que parou de orar por ele mesmo e começou a olhar para a pessoa e dizer assim: ele precisa mais do que eu, ela precisa mais do que eu. O menino está nas drogas, eu preciso me preocupar com isso. O homem está fora da igreja, eu preciso me preocupar com isso. Tem alguém enfermo dentro da igreja, eu preciso me preocupar com isso. E Deus foi mudando o cativeiro, Deus foi mudando. E a Bíblia diz: e Deus abençoou o último estado de Jó. E Deus abençoou o último estado de Jó. E 4 vezes mais. Deus abençoou, porque ele mudou o foco da oração, porque ele se preocupou com alguém. Eu não sei qual tem sido o alvo da sua oração, mas se você se preocupar com alguém na tua oração, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, porque Deus se importa com pessoas e quer que você também se importe com pessoas. Aleluia! Glória a Deus. Se importa com pessoas. Onde é que você está? Onde é que você está? Onde você estava, João? Não sei com quantas perguntas você chegou aqui. Não sei com quantas indagações você chegou aqui. E talvez a sua situação, ela de verdade tenha se afunilado, tenha se estreitado. Pois Deus olhou para você hoje e disse assim: acertou o alvo. É isso. Não juro, eu oro para ele e ele fica pior. É isso mesmo. Acertou. Eu oro e as coisas pioram. É isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo.
Tiago diz: bem-aventurado vocês são quando passarem por aflições. Eita, não estou entendendo. Tiago diz: vocês são bem-aventurados. Sintam-se felizes quando vocês estiverem passando por aflições. Não, mas eu achei que a gente tinha que ir para o passado pastoral e a gente tinha que chorar as mágoas. E Tiago diz: você é bem-aventurado. Está passando, irmão Júlio, a luta está difícil. Tiago diz: você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada. Sinta-se feliz. Glória a Deus. Porque Deus tem uma história para conduzir a tua história. Alguém conta, eu acho que já contei. Eu gosto dessas parábolas. Alguém conta que o homem com a sua carruagem estacionou até uma daquelas bodegas, daqueles mercadinhos antigos, amarrou o seu cavalo, a sua carruagem e foi fazer algumas compras. E enquanto ele estava fazendo as suas compras, houve um estampido, um barulho diferente, a carruagem se soltou, os cavalos saíram desgovernadamente, rua fora, e aquele homem então saiu correndo atrás dos cavalos, correndo muito. Ele começou a ser arrastado rua fora, e ele foi esfolado a rua fora, e ainda se esforçando para que os cavalos parassem, a carruagem parasse. As pessoas gritavam ao seu lado direito, lá esquerdo: solta as rédeas, larga as cordas, deixa os cavalos irem embora. E quanto mais as pessoas gritavam, mais ele segurava as rédeas. E até então que os cavalos pararam, ele estava todo esfolado, todo machucado. E as pessoas então se aproximaram deles: mas é tão simples, por que você não largou as rédeas? Por que você não soltou as cordas, os cavalos iam embora? Afinal de contas são só cavalos, é só uma carruagem, por que você não largou as rédeas? E ele disse: olhem dentro da carruagem. E quando foram olhar dentro da carruagem, o seu filho estava lá dormindo, tranquilo. Ele disse: é por isso que eu não largo, é por isso que eu não soltei. Eu quero terminar dizendo que parece que em algumas situações da nossa vida é como uma carruagem desgovernada, que vai caminhando sem controle, as coisas perdem o controle. A gente perde a mão do leme, a gente aperta um botão chamado automático, porque a gente diz assim: olha, e agora? A situação está muito difícil, a gente não vai conseguir. E a gente, em algumas situações da vida da gente, a gente perde o controle. Os cavalos vão correndo, a gente põe a mão no rosto assim: eu vou fechar os olhos só para ver o estrago. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que Deus é este homem que segura as rédeas. Deus é este homem que segura as rédeas. Quando você pensa que agora terminou, agora é divórcio, agora é falência, agora é morte, agora é solidão, agora é o reino da depressão, Deus te mostra que está segurando as rédeas, não somente as rédeas deste mundo, mas as rédeas da tua vida. Só para dizer que Ele tem o controle absoluto da tua vida. Ele tem o controle. Te trouxe aqui para dizer que tem o controle absoluto. Tem o controle absoluto da tua vida. Fica de pé um pouquinho. Talvez seja essa uma das tuas indagações. Você está olhando para Deus dizendo: Deus, o quê? Por quê? Até quando? Deus está dizendo: eu fiz aliança. O homem pode quebrar a aliança que fez contigo, o patrão pode, a namorada pode quebrar uma aliança que fez contigo, a noiva pode, o esposo, vez por outra, quebra uma aliança que fez com o esposo. E por que não dizer, esposas quebram alianças? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a aliança que Deus faz, que Deus fez conosco, é uma aliança eterna. Não existe nada, absolutamente nada que possa quebrar esta aliança. E Deus te trouxe aqui nesta noite para que você tenha na sua mente esta parábola, esta figura de um Deus que se preocupa com o seu filho, porque é assim que Ele te vê. Como aquele pai que viu o seu filho dentro da carruagem, tranquilamente dormindo, despreocupado. É isso que Deus está dizendo para você. Domingo, eu sei que você tem motivos de sobra para se preocupar, mas esta noite, vai para a tua casa, descansa, coloca a tua cabeça no travesseiro,
com o pensamento de que a aliança foi feita de cima para baixo. Eu sou o Deus que cuido, eu sou o Deus que zelo, eu sou o Deus que me responsabilizo. Sabe por que você chegou até aqui? Porque Deus cuidou de você, Deus cuida da sua história. Sabe por que nós vamos mais adiante? Porque Deus está cuidando da nossa história.